vocês. Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 2. Nossa aula de hoje é sobre o nosso módulo 13, que trata das leis, a lei dos cossenos, ok? É importante que vocês entendam o seguinte: até agora nós vimos várias relações, vários teoremas, e todos eles eram voltados para os triângulos retângulos. Todas aquelas coisas que a gente viu até agora, a gente só pode aplicar em triângulos retângulos, ok? Tanto as relações métricas quanto as relações trigonométricas. Então, a lei dos cossenos e a lei dos senos, que é o nosso módulo 14, vão nos ajudar nesses assuntos nessas questões que os triângulos não são retângulos, então a gente não pode aplicar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu até agora. Então, a lei dos cossenos e a lei dos senos vai nos ajudar nessas questões em que os triângulos são variados, ok? Essas leis vão ser aplicadas a triângulos quaisquer. Então, o que nós vamos tratar no nosso módulo 13? Eu sempre gosto de deixar esse resuminho no início, porque eu acho importante que no final da aula você volte e veja se você realmente aprendeu todos os tópicos mais importantes da nossa aula, beleza? Então, no nosso módulo 13, a gente vai tratar sobre a lei dos cossenos, a gente vai ver a demonstração dessa lei e quando que nós vamos utilizá-la. Isso aqui eu já falei um pouquinho para vocês agora há pouco, sobre a gente poder utilizar em quaisquer triângulos. Também vamos ver como calcular o cosseno de ângulos obtusos, aqueles ângulos maiores do que 90 graus. E por último, veremos a síntese de Clairaut, ok? Então vamos lá. Eu poderia começar mostrando para vocês qual que é a lei dos cossenos e depois demonstrá-lo. Mas eu queria mostrar para vocês primeiro a demonstração para vocês verem da onde que ela saiu, ok? Então, nós temos aqui um triângulo em que eu tracei a minha altura, H, e ela encontrou a base do meu triângulo aqui no ponto D, ok? Esse triângulo vocês já estão bem familiarizados, a gente tratou com ele aqui em várias aulas, então eu não vou ficar me pegando muito a explicar sobre esse triângulo aqui, porque a gente já conversou bastante sobre ele, ok? Então eu só vou aplicar aquilo que a gente aprendeu até agora, que são as relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras em cima desse triângulo. A partir apenas disso, de coisas que a gente já aprendeu, nós vamos demonstrar a lei dos cossenos, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para esse triângulo ABD, ó, ABD, esse triângulo da esquerda. Eu vou aplicar a relação trigonométrica de cosseno nesse ângulo A, ok? Então, o cosseno do meu ângulo A tem que ser o cateto adjacente, que é esse AD, dividido pela minha hipotenusa, que é o AB. Escrevi aqui, beleza? A gente sabe que AB é esse Czinho, né? Nós já vimos na outra aula que a gente representa a medida do nosso cateto, do nosso lado, do nosso triângulo, se ele não for retângulo, de acordo com a letra oposta ao ângulo que a gente tem. Então, se esse é o ângulo C, o lado oposto é Czinho, ok? Então, nós temos que o cosseno de A é AD dividido por C. AD a gente não tem nenhuma informação. Então, apenas vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Então, AD é cosseno de A vezes C. Guarda essa informação, ok? Aqui no nosso outro triângulo, nosso triângulo BCD, vamos analisar uma outra coisa. Vamos olhar para essa base dele aqui que a gente não tem. A gente descobriu a base desse triângulo aqui, né? Ó, o AD. A gente achou que AD vale C cosseno de A. Vamos tentar descobrir também agora a base desse outro triângulo aqui, ó, CD, beleza? Só que eu não vou aplicar também o cosseno desse ângulo C. Eu vou tentar achar essa base em função desse AD que eu já encontrei. Então, o que eu vou fazer? Percebam o seguinte, essa minha base CD, que é isso que eu quero encontrar, ó, daqui até aqui, vê se vocês não concordam comigo.
ela não é exatamente tudo isso menos esse pedaço AD? É tudo menos do A até o D? Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. O CD é o AC, é tudo menos o AD, ok? Só isso. E aí, o que eu fiz? Eu vou substituir os valores que eu conheço. Quanto que vale AC? AC é tudo, daqui até aqui. A gente sabe que vale B, porque é o oposto ao ângulo B. Quanto que vale AD? AD a gente já encontrou, já, ó. AD vale C cosseno de A. Então, eu substituí aqui por C cosseno de A. Agora que nós temos as duas bases dos nossos triângulos aqui que nós formamos, esses dois triângulos retângulos, vamos aplicar o teorema de Pitágoras neles, ok? Eu vou aplicar primeiro o teorema de Pitágoras nesse triângulo ABD. Como que nós vamos ficar? O quadrado da hipotenusa, que é o C, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são AD e BD, que nesse caso eu chamei de Hzinho, que é a minha altura, ok? Estou olhando apenas para esse triângulo, ó. Meus catetos são AD e Hzinho, então aqui ó, AD e Hzinho, e a minha hipotenusa é o C, então o C está aqui antes da igualdade, beleza? Nós conversamos sobre tudo isso nas outras aulas. Se você não lembra muito bem de teorema de Pitágoras, de cosseno, de seno, dá uma relembrada aí, ok? Então, agora, vamos apenas passar para o outro lado esse AD, ó. Vou passar o AD para o outro lado, ele fica negativo. Então, só organizei, encontramos que H ao quadrado é C ao quadrado menos AD ao quadrado. Mas nós já sabemos quanto que vale AD, não é? Ó, vale C cosseno de A. E está aqui ao quadrado. Então, eu substituí aqui, ó, C cosseno de A ao quadrado. Ok? Só substituição. Vamos fazer a mesma coisa no outro triângulo, no BCD. Também vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui nele. Analogamente, A ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, é igual a Hzinho ao quadrado mais CD ao quadrado. Relembrando que eu estou falando desse triângulo aqui, ok? Então, os meus catetos são H e CD. Então, fazendo a mesma coisa, isolei o H ao quadrado, passei o CD para o outro lado e ficou o negativo. E, novamente, nós sabemos que o CD, ó, tá vendo aqui que a gente encontrou CD? A gente já tinha achado que CD vale B menos C cosseno A. Então, eu só vou substituir. H ao quadrado é igual a ao quadrado menos B menos C cosseno A ao quadrado. Gente, eu sei que a demonstração parece difícil, parece complicado, tem muito espaço, ela ainda não acabou, mas se acalma, ok? Não tem problema. Eu só quero que vocês saibam da onde vem, que a gente só está usando coisas que a gente sabe. Que a gente só usou até agora cosseno e teorema de Pitágoras, ok? Eu não quero que vocês saibam demonstrar a lei dos cossenos. Se souber, ótimo, mas eu não vou exigir isso de vocês. Eu quero que vocês tentem entender a demonstração. Beleza? Então vamos continuar. Olha só. Voltando aqui, ó, eu encontrei essas duas relações, ó, h ao quadrado é isso e h ao quadrado também é isso aqui, beleza? Vou pegar essas duas relações que eu encontrei e colocar aqui em cima, ó, h ao quadrado e h ao quadrado. Peguei as duas que eu encontrei no slide anterior e só repeti aqui. Pensa comigo, se h ao quadrado é isso tudo aqui e h ao quadrado também é isso tudo aqui, eu posso igualar essas duas coisas, ok? Então, eu vou pegar esse cara e igualar a esse, já que os dois são iguais a h ao quadrado. Então, eu escrevi aqui os dois e igualei, beleza? A partir daqui, é só fazer multiplicação e abrir a fatoração e, enfim. Eu apenas botei aqui, ó, o quadrado nos dois, C ao quadrado e cosseno ao quadrado. A ao quadrado eu repeti. E esse cara eu fiz o produto notável, ok? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Apenas
abrir no produto notável. E aí, se você ver, ó, aparece C ao quadrado, cosseno ao quadrado, e C ao quadrado, cosseno ao quadrado dos dois lados. Então, eu posso cortar. E aí, a gente tira a nossa lei dos cossenos. É só reorganizar, beleza? Passa isso tudo aqui para o lado de lá. Então, gente, eu sei que, como eu disse, eu sei que a demonstração é um pouquinho chatinha, um pouquinho grande. Não tem problema se você não sabe fazer isso, ok? Só queria que vocês entendessem que todas essas fórmulas vêm de algum lugar. Assim como eu estou fazendo em todas as aulas, eu estou mostrando para vocês e demonstrando da onde que vem todas essas relações, beleza? Então, nós tiramos, essa daqui é a nossa lei dos cossenos. E analogamente, ou seja, a gente poderia fazer tudo de novo para todos os outros lados. Tá vendo que aqui eu tracei a altura de B até D? Eu poderia traçar essa altura aqui também, ó, de C para cá, poderia traçar a altura de A para cá e fazer isso nesses três casos. Eu não vou fazer isso, mas nos geraria essas outras duas equações aqui, ó, que são análogas à primeira, só mudam os lados, ok? Essa foi a demonstração, mas eu vou explicar para vocês agora o que significa, então, a lei dos cossenos. Então, agora, ó, resumidamente, o que significa a lei dos cossenos? Se eu tenho, olha apenas para essa primeira relação aqui, ó. Eu tenho um ângulo entre dois lados. Eu tenho aqui, ó, o lado C e o lado B. E entre esses dois lados, eu tenho meu ângulo Azão. Então, eu posso utilizar esses dois lados e esse ângulo para encontrar o meu lado oposto ao ângulo. Eu vou utilizar esta primeira relação para encontrar esse lado, ok? Então, o que isso significa? É como se fosse o próprio teorema de Pitágoras. Só que a gente, tá vendo aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Essa outra parte que acrescenta aqui, ó, menos 2bc vezes cosseno de A, é justamente para compensar quando esse ângulo aqui não for 90 graus. Quando ele for 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras para aqui. Mas quando ele não for 90 graus, por exemplo, for 120, for, não sei, 30 graus, qualquer ângulo que tiver aqui no meio que não for os 90 graus, precisa dessa compensação aqui na fórmula. Por isso que isso aqui aparece, ok? Mas, basicamente, a gente sempre vai usar os dois ângulos, os dois lados e o ângulo compreendido entre esses dois lados, tá vendo? Ó? Todos que têm B mais C, toda vez que tiver B mais C, o ângulo que tiver lá vai ser o A. Olha para a nossa segunda fórmula, ó. A gente está querendo achar uma coisa que está compreendida entre os lados A e C. Onde está A e C? Ó? A e C. Quem é o ângulo que está entre A e C? O B. Então, o meu ângulo B que vai entrar nessa fórmula, ok? Quando a gente vê os exemplos, vai ficar um pouquinho mais claro. Nós vamos olhar agora para o terceiro, ó. Os lados A e B. Onde estão? Lados A e B vão estar com o ângulo C no meio. Então, é o ângulo C que vai entrar na nossa fórmula. Então, galera, resumidamente, o que vai ser a nossa lei dos cossenos? A gente vai fazer o seguinte. Todas essas três fórmulas querem dizer a mesma coisa. A gente só está se referindo a ângulos diferentes do meu triângulo. Então, se apega apenas a uma delas, ok? Vamos observar apenas uma dessas fórmulas e trabalhar apenas com essa aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno de A. Prestem atenção em quem é o A, quem é B e quem é C. Olha só, A, B e C, a gente está usando o cosseno do ângulo A. Então, vamos olhar apenas para esse ângulo A aqui, ok? Olhando para esse ângulo A, percebam que C e B são lados adjacentes, são lados que estão formando esse ângulo A, e o Azinho é o lado que está oposto ao ângulo A. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Esse cara que está aqui antes da igualdade, do lado esquerdo da igualdade,
ele está sempre oposto ao ângulo que você vai colocar aqui no cosseno. Perceba, olha na nossa segunda equação. Quem que está aqui antes da igualdade? O B, o lado B. Olha o meu lado B aqui, ó. Ele está oposto ao ângulo B. Por isso que o B entra com o cosseno do ângulo B. A mesma coisa aqui no C, ó. O meu lado Czinho, que é esse, está oposto ao meu ângulo C. Por isso, na fórmula, ele entra com o ângulo C. Tudo isso pode se resumir a uma fórmula só, desde que você sempre preste atenção nisso. O lado que entra antes da igualdade é o cara que está oposto ao ângulo que entra na sua fórmula. Os outros dois lados entram do lado direito da igualdade, ok? Professora, a gente já viu um monte de fórmulas, um monte de relações trigonométricas, relações métricas, vimos o teorema de Pitágoras. Quando que eu vou utilizar a lei dos cossenos, então? Primeira coisa que eu falei para vocês já no início da aula é que essa lei pode ser usada para qualquer triângulo, ela não precisa ser usada em triângulos retângulos. Mas quando que normalmente a gente vai utilizar ela? Quando a gente tem conhecimento de dois lados e do ângulo compreendido entre esses lados, e a gente quer achar o terceiro lado do meu triângulo. Ou seja, se eu tenho um triângulo e eu tenho dois lados e o ângulo entre esses lados, eu consigo achar o terceiro lado utilizando a lei dos cossenos. Ou então, se a gente souber todos os lados do triângulo e a gente quer descobrir um dos ângulos, aí a gente também consegue encontrar utilizando a lei dos cossenos. Vamos ver dois exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Seguinte, o primeiro exemplinho aqui, ó, utilizando a lei dos cossenos, determine o valor do segmento x no triângulo a seguir. Olha a nossa formulinha aqui da lei dos cossenos. Professora, já esqueci, como é que faz isso? Quem que fica aqui, ó, na frente, antes do igual, antes da minha igualdade? Quem que fica sozinho aqui? Sempre o cara que está de frente para o meu ângulo. Nesse caso, eu só tenho esse ângulo de 60. Então, quem que está oposto ao meu ângulo de 60? O 7. Por isso, o 7 vai entrar aqui no lugar do A. O B e o C tanto faz a ordem. Pode ser o 3 e o X. Tanto faz quem é B e quem é C. A única coisa importante é que quem fica aqui na frente é quem está oposto ao meu ângulo, ok? Então, vamos lá. O A vai ser o 7, que fica ao quadrado, por causa da fórmula. Igual, eu coloquei o B sendo 3 ao quadrado e o C sendo x ao quadrado. Menos duas vezes o B novamente, que é 3, o C novamente, que é x, vezes o cosseno do meu ângulo. Quem é o meu ângulo? O ângulo tem que ser sempre quem está oposto aqui nesse caso, ok? Então, é o cosseno de 60. Então, agora é só resolver as continhas. Ó. 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado eu repeti. 2 vezes 3 é 6, então a gente ficou com menos 6x. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2, beleza? Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi dividir. Ó. 6 divididos por 2 deu 3, beleza? A partir disso aqui, você pode passar tudo para o mesmo lado. E aí você vai encontrar uma equação do segundo grau. Como esse não é o objetivo da aula, eu não vou fazer a equação do segundo grau por Bhaskara, ok? Você pode fazer por soma e produto, que fica um pouquinho mais ligeiro. E aqui você encontra que as suas duas raízes, se você fizer por Bhaskara, também vai dar igual, mas suas duas raízes são 8 e menos 5. Dois números em que a soma dá 3 e multiplicados dá menos 40. Então, é 8 e menos 5. Como nós estamos tratando do lado de um triângulo, essa resposta aqui, menos 5, não se aplica, porque ela é negativa. Então, nós temos que a nossa resposta é 8. Nosso segundo exemplinho aqui da lei dos cossenos. Utilizando a lei dos cossenos, determine o valor do cosseno do ângulo x no triângulo a seguir. Prestem atenção novamente. O ângulo que eu quero utilizar é esse, certo? Logo, qual dos meus três lados vai ficar isolado
na minha equação? Pô, professora, fácil, aquele que está oposto ao meu ângulo que eu quero utilizar. Então, o 7 vai ficar do lado esquerdo aqui da minha equação, ok? Então, ó, 7 ao quadrado e o B e o C tanto faz a ordem. 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 da fórmula, vezes B, vezes C, vezes o cosseno de quem? Do x, que eu quero descobrir. Agora, o x é o meu ângulo, ok? Tomem cuidado com isso. O x não é nenhum dos meus três lados. Eu tenho os três lados e estou querendo achar o cosseno do x. Então, o x é o meu ângulo, por isso que ele está aqui dentro, beleza? Então, fazendo as continhas, 7 ao quadrado é 49, 6 ao quadrado é 36, 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 6, que é 12, vezes 5 dá 60, beleza? Somando 36 com 25 e passando o 49 para o outro lado. 36 mais 25 é 61, 49 passa para o outro lado negativo, beleza? Então, 61 menos 49 é 12 e esse 60 passa para o outro lado dividindo. Nós podemos simplificar essa fração aqui, dividindo em cima e embaixo por 12. 12 dividido por 12 dá 1, 60 dividido por 12 dá 5. Logo, nós encontramos o cosseno do ângulo x. Ele vale 1 sobre 5. Gente, uma coisa muito importante agora é o seguinte. Como eu disse para vocês, essa relação pode ser utilizada em qualquer triângulo, certo? Logo, não vai mais aparecer somente ângulos que a gente conhece, o cosseno, como 30, 45 e o 60, que são os nossos ângulos notáveis. Outros ângulos que a gente desconhece também vão aparecer. O que vai acontecer? Ou a questão vai te dar quanto que vale o cosseno desses ângulos, ou tem uma relação que você consegue encontrar o cosseno desses ângulos a partir daqueles ângulos notáveis que a gente já conhece. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só. O cosseno de ângulos obtusos, ou seja, ângulos que são maiores do que 90 graus. Para lidar com cossenos de ângulos obtusos, como 120 e 135, tá vendo? São dois ângulos que são maiores que 90 graus e que a gente normalmente não saberia quanto que vale o cosseno. A gente tem essa relação aqui, ó. O cosseno de 180 menos x é igual a menos cosseno de x. O que que isso significa? Vamos ver o exemplo, ó. Eu quero saber quanto que vale o cosseno de 120. Mas eu não sei porque não está naquela minha tabelinha. Naquela tabela só tem 30, 45 e 60. Porém, eu estou dizendo para você que existe essa fórmula aqui, ó. O cosseno de 180 menos x é igual a menos cosseno de x, ok? Então, olha só. Pensa, 120 não é a mesma coisa que 180 menos 60? Então, se eu fizer 180 menos 60 é 120. Então, o cosseno de 120 vai ser exatamente igual a menos cosseno de 60. Professor, da onde você tirou isso aqui? Dessa fórmula, ok? Eu substituí o x por 60. Por que eu substituí o x por 60? 180 menos quem vai dar 120? Porque eu estou querendo calcular o cosseno de 120, ok? Então, eu substituo o x por 60 porque eu sei que 180 menos 60 vai dar o 120 e eu vou conseguir encontrar o cosseno do ângulo que eu quero, beleza? Então, pensa o seguinte, quanto que vale o cosseno de 60? Esse você tem que saber porque está lá na sua tabelinha de ângulos notáveis. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Na sua fórmula mostra que vai ser negativo, é só trocar o sinal. Então, se o cosseno de 60 é 1 sobre 2, o cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2, ok? Então, nós conseguimos descobrir quanto que vale o cosseno de 120. Você pode decorar ou aprender a fazer isso aqui para quando precisar, beleza? Agora, vamos tentar descobrir quanto que vale o cosseno de 135. Novamente, pensa comigo. Eu tenho essa fórmula aqui. Cosseno de 180 menos alguém. Quem que tem que ser esse x para quando eu fizer 180 menos x, dar 135? Bom,
180 menos 45, certo? Se eu fizer 180 menos 45, dá exatamente 135. E aí fica igual a menos cosseno do x que eu escolhi utilizar, que foi 45. Então, 180 menos 45 é 135, é menos cosseno de 45. Quanto que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, na nossa tabelinha de ângulos notáveis. Aqui a gente coloca o sinal de menos na frente. Então, também descobrimos quanto que vale o cosseno de 135. Por último, quanto que vale o cosseno de 150? Novamente, por quanto que eu tenho que substituir o x para quando eu fizer 180 menos x, dá 150? 30, né? 180 menos 30 vai dar os 150 que eu quero encontrar. Logo, o cosseno de 150 é menos cosseno de 30 a partir dessa fórmula aqui. O cosseno de 30, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Como a nossa fórmula fica negativo, o cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Professora, por que você escolheu esses valores, 120, 135 e 150? Porque são justamente os ângulos que a gente consegue achar a partir de 60, 45 e 30, que são os nossos ângulos notáveis, ok? Então, a partir dos nossos ângulos notáveis, a gente já consegue encontrar quanto que vale esses três ângulos. Então, agora nós temos 6 ângulos diferentes que vocês têm que saber quanto que vale o cosseno. 30, 45 e 60, 120, 135 e 150. E estão aqui os valores desses cossenos. Cosseno de 120 é menos 1 sobre 2, cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Por último, mas não menos importante, é a nossa síntese de Clairaut. O que diz a síntese de Clairaut? Ela classifica um triângulo quanto aos ângulos, se a gente conhece os seus lados. Como assim, professora? Vamos ver melhor. Seguinte, eu tenho o triângulo ABC e o lado A é maior do que o lado B, que é maior do que o lado C. Maior ou igual, beleza? Isso serve para triângulos equiláteros também. Considerando que esse ângulo A é o maior de todos, o B é o que é intermediário e o C é o menor de todos, ok? A gente vai ter 3 casos possíveis. Se a gente fizer A ao quadrado, ele pode ser menor do que B ao quadrado mais C ao quadrado, concorda? É uma possibilidade. A gente pega esse lado A, lembrando que A, B e C são valores, ok? A gente está usando letras aqui para generalizar. A gente pega esse A ao quadrado, vamos supor que deu 10. E aí, essa soma aqui de B ao quadrado mais C ao quadrado deu 50. Logo, 10 é menor do que 50. A gente pode ter um segundo caso, em que dá exatamente igual. O A ao quadrado dá exatamente igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? E nós temos um terceiro caso, em que o A ao quadrado pode ser maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, temos 3 casos. O primeiro, o A ao quadrado é menor. O segundo, o A ao quadrado é igual. E o terceiro, o A ao quadrado é maior. Como que a gente vai classificar os nossos ângulos dependendo de cada um desses casos? O que vai acontecer? Quando o meu A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo vai ser acutângulo em A. Então, meu ângulo A vai ser um ângulo menor que 90 graus. Se A ao quadrado for exatamente igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é retângulo em A. Isso aqui é fácil da gente perceber porque esse é o teorema de Pitágoras, né? E o teorema de Pitágoras a gente só pode utilizar em triângulos retângulos. E por último, só sobra para que, se A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo vai ser obtusângulo em A. Ou seja, o ângulo A é um ângulo maior do que 90 graus. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder entender melhor essa síntese de Clairaut. Olha só. Classifique quanto aos ângulos o triângulo de lado 6, 8 e 9, ok? Eu tenho esses 3 lados do meu triângulo. Faz comigo aquela relação.
O A aqui vai ser 9. Por quê? Porque o A é sempre o maior lado do meu triângulo. O B e o C, tanto faz qual que você escolhe para ser o B e qual que escolhe para ser o C, beleza? O importante é você pegar o A como maior dos lados. Entre 6, 8 e 9, A é 9, ok? Aí você vai pegar esses valores e elevar ao quadrado. Quanto que dá A ao quadrado? 9 ao quadrado, que é 81. O B eu escolhi para ser o 6. Quanto que dá B ao quadrado? B ao quadrado é 6 ao quadrado, que é 36. Quanto que dá C ao quadrado? Dá 8 ao quadrado, que é 64. Lembra que na nossa fórmula a gente soma o B com o C? Vou voltar aqui, ó. A gente sempre soma B com C. B mais C, B mais C. Eu vou somar, então, esses resultados de B ao quadrado mais C ao quadrado. Quanto que dá? 36 mais 64. Dá 100. Agora a gente compara esse resultado com esse A ao quadrado aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado deu 100. Isso aqui é B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado, que deu 81, é maior ou é menor do que 100? 81 é menor do que 100, certo? Então, eu vou voltar lá no nosso slide, ó. Quando o A ao quadrado dá menor do que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é acutângulo em A. Logo, conclui-se pela síntese de Clairaut que o triângulo é acutângulo. A gente poderia fazer outros exemplos, mas eu acho que não tem necessidade. O que vocês têm que fazer sempre é eleva o A ao quadrado. Quem é o A? O maior lado do meu triângulo. Eleva B e C ao quadrado, que são os outros dois que restaram. Soma B ao quadrado mais C ao quadrado e compara esses resultados. Se o A ao quadrado for menor do que a soma dos outros dois, o triângulo é acutângulo. Se A ao quadrado for igual, o triângulo é retângulo. Se A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente tem um triângulo que é obtusângulo. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro quando que a gente vai utilizar a lei dos cossenos. E na próxima aula nós vamos falar sobre a lei dos senos, beleza? Até a próxima e eu